Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de segunda-feira, segundo dia da semana iniciando aí praticamente, véspera de feriado, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para que você que porventura ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Deixe o seu like, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, versículo 29. Aleluia. E a palavra de Deus está dizendo assim, no título da minha Bíblia, a cura da sogra de Pedro. E diz: E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre. E logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Aleluia! Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Jesus, ele sai da sinagoga, depois ali de... Era costume de Jesus, todo sábado, estar nas sinagogas, para poder ali participar, né, daquele culto ali, né, todos os sábados, e sempre também que Jesus ele tinha as oportunidades, ele estava ali também fazendo leituras referente à palavra de Deus. Lucas 4,16 vai dizer que numa dessas feitas, o pergaminho, o rolo chega até Jesus e ele lê a profecia do profeta Isaías, capítulo de número 61, né? Que fala sobre as boas novas da salvação, e diz lá: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas da salvação. E aí quando Jesus ele termina de fazer aquela leitura, todos ficam atônitos olhando para ele, e ele diz que naquele dia essa palavra estava se cumprindo, ou seja, Isaías estava falando fazendo referência do próprio Cristo. E agora o próprio Cristo está ali lendo aquela palavra. A grande maioria, ou a maioria esmagadora naquela feita dentro da sinagoga não assimilou, né, que Jesus de fato fosse o Messias enviado por Deus, e o expulsaram dali, né, daquela sinagoga, e enfim. Mas era costume de Jesus todos os sábados estar nas sinagogas, como também está no templo, né, diretamente. Jesus sempre esteve, né, dentro dessas atividades religiosas que aconteciam na época. E aqui, quando Jesus sai da sinagoga, ele vai então até a casa de Simão Pedro, né? E a sogra de Simão está ali com febre, com uma febre muito grande, por conta disso ela estava deitada. Nunca é sem propósito os lugares que Jesus chega, né? E a Bíblia também hoje, a Bíblia fala que tudo, a Bíblia vem dizer aqui em Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 4, que tudo o que outrora foi escrito, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, e para deixar exemplos também para nós, né? Hoje, dentro da Bíblia Sagrada, exemplos que a gente devemos aplicar em nossas vidas. E Jesus aqui, ele nunca fez nada sem propósito. Foi para a casa de Simão, tá ali a sogra de Simão, com febre. E aí Jesus, eles informam a Cristo que ele estava ali, né, mal por conta daquela febre. E a palavra de Deus ali diz que então
Aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando a servi-los. Ou seja, Jesus vai lá, fica sabendo, se preocupa com o estado daquela mulher, obviamente, e aí ele toca nela. Os autores, os escritores aqui dos evangelhos, eles cada um narra de uma forma particular. Aqui Marcos relata que Jesus segurou ela pela mão e a levantou e a febre a deixou. Lucas já vai dizer que Jesus então somente repreendeu a febre, né? E essa a deixou. E Mateus já vai dizer que Jesus simplesmente a tocou, né? Mas independente, cada um só narra de uma maneira a quais eles ouviram, no caso, né, Lucas, né, que não foi uma testemunha ocular de Jesus, e cada um narra segundo aquilo que eles presenciaram, que eles viram, né? Ou seja, cada um narra de uma maneira particular. Lucas narrou naquilo que ele ouviu, né? Mateus foi um discípulo de Jesus. Marcos também narra segundo aquilo que ele ouviu. Acredita-se também que Marcos, esse livro mesmo, aqui o Evangelho segundo escreveu Marcos, ele basicamente, por ser bem íntimo de Pedro, né? Então acredita-se que foi Pedro que narrou esses fatos aqui para Marcos, né? E Marcos então relatou todos esses fatos e virou aqui esse evangelho. Mas a bem da verdade é que Jesus, ele levanta, ele cura, ele arranca a febre daquela mulher e ela de pronto levantou da onde ela estava, uma vez se vendo curada, e começou a servir a Jesus. Ou seja, sempre quando Jesus trabalha na vida de alguém, ele trabalha com um propósito. Sempre quando Jesus entra na vida de alguém, ele entra com um propósito. Sempre quando Jesus chega no cenário da nossa história, para mudar o cenário da nossa história, não é sem propósito. Jesus, ele não realiza a cura para depois, uma vez a gente ser curado, e voltar nas mesmas práticas quais a gente vivia, não. Jesus, ele não opera milagres nas nossas vidas para depois da gente recebermos os milagres, a gente virar as costas para Deus e seguir a nossa vida como a gente quer. Não é esse propósito que Jesus tem para as nossas vidas. Porém, ele permite que você faça suas escolhas. A sogra de Pedro recebeu a cura. Ela estava envolvida ali por Cristo e pelos apóstolos. Imagina que cenário, meu Pai amado. Os apóstolos tudo junto ali na casa, Jesus ali no lugar. Imagina que coisa gostosa, que coisa linda. Estar no meio dos apóstolos, no meio de Jesus. Imagina que tremendo, que coisa maravilhosa, né? Que privilégio, né? E aí ela levanta e de pronto começa o quê? A servi-lo, porque fazia parte da família, né? Ela fazia parte da família. E ela de pronto, de maneira voluntária, começa a servir Jesus, começa a servir os apóstolos. E é para isso que Jesus nos chama. Quando ele entra nas nossas vidas, é para a gente servi-lo. É para a gente andarmos conforme o teu querer, não diferente. Jesus, ele quer operar milagres nas nossas vidas. Ele quer nos curar. Ele quer nos ajudar. Mas tudo isso é com um propósito, que é da gente servi-lo. Viver para ele. Viver pela causa do evangelho. Viver a vida que Deus traçou na eternidade para você e para mim. É esse o propósito. É esse o propósito. Então, quando a sogra de Pedro recebe a cura, ela então passa de pronto a servi-los. Quando Jesus entra na nossa vida para mudar a nossa história, é para que nós possamos entender que é necessário a gente então se doar para ele, servi-lo. Quem sabe tem alguém aqui que não é ainda cristão e está esperando uma cura, um milagre. Olha, saiba que Jesus, ele quer curar sim, quer mudar a tua história, mas não é sem propósito, tá? Ele quer operar essa cura que você tanto necessita, mas com o propósito de você servi-lo, tá? Ele quer entrar na tua família e restaurar, entendeu? E ele faz isso para a glória do nome de Deus, mas tem um propósito, que você o sirva fielmente, que você entregue a sua vida a ele e passe a viver na dependência dele, tá? É esse o propósito.
Foi isso que aconteceu da parte da sogra de Pedro, quando aquela febre foi sair, quando ela teve aquela febre extraída dela, removida dela, então ela começou de maneira voluntária a servi-lo, e é isso que Jesus espera de nós. Tá? Jesus, ele não quer aquela postura que muitos têm de fazer campanhas de ir atrás da bênção de Jesus, e quando ele opera, as pessoas viram as costas e vão embora. Eu conheço até outro caso de um conhecido, que há anos atrás eu conversava com ele. Ele falou: rapaz, eu fiquei orando 2 anos por uma bênção, pedindo algo para Deus, ele não me deu, eu virei as costas e abandonei. Eu falei, ou seja, estava servindo a Deus pelo aquilo que Jesus poderia, aquilo que Deus poderia proporcionar para ele, não por quem Deus é, né? Não porque Deus é. Não pelo fato dele estar vivo, pela misericórdia de Deus, não. Ele estava simplesmente só visando o interesse da parte de Deus. E aí Deus não abriu as portas, não fez aquilo que ele queria que Deus fizesse, e aí ele abandonou a fé. Não convém que sejais assim na sua e na minha vida. Sempre entenda, quando Jesus vem na tua vida, entra no cenário da tua história para mudar o cenário, é para que você o sirva, é para que você entenda que Deus tem um propósito na tua vida, e é na luz desse propósito que você deve andar, independente do que você tem, independente do que você faça, independente do que você é, independente do status que você possui, independente da posição que você esteja galgando nesse exato momento, né? A bem da verdade é que Jesus, ele sempre quer que você entenda, através do milagre que ele opera na sua vida, que é necessário você se entregar de corpo, alma e coração para que ele possa cumprir na sua vida o propósito que ele tem desde a eternidade. Só assim a sua vida vai fazer sentido. Só assim, cumprindo aquilo que Deus tem para você, é que você vai viver uma vida verdadeiramente realizada. Porque em contrapartida, a Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? O que adianta o homem querer conquistar o mundo todo e deixar e negligenciar a sua salvação, negligenciar a sua comunhão com Cristo? Não adianta nada, viveu em vão. Não é isso que Jesus tem para nós. Da mesma maneira que ele ali operou o milagre na sogra de Pedro e ela passou a servi-lo, da mesma maneira é na nossa vida. Jesus sempre opera milagres e tem muito mais milagres para poder operar, porém é necessário a gente entender que devemos segui-lo, servi-lo fielmente e permanecer diante da sua santa e poderosa presença, para que ele cumpra na minha e na sua vida tudo aquilo que ele tem projetado. E pode ter certeza, o que Deus tem para você logo lá na frente é muito melhor do que você imagina, meu irmão, é muito melhor do que você imagina, minha irmã. Amém? Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença, Senhor, nesta manhã de segunda-feira, Senhor, cara de feriado, pelo menos aqui onde eu estou, e venho interceder por cada uma dessas vidas que chegaram até esse vídeo, Pai. Pai amado, Pai querido e santo, muito obrigado por mostrar que o propósito de uma cura, do milagre, de uma porta aberta, Muito obrigado por mostrar que o milagre, Senhor, que o Senhor opera em nossas vidas, seja ele qual for, é sempre com o propósito de que venhamos a nos colocar mais e mais diante da sua santa e poderosa presença, para que o Senhor possa cumprir em nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem projetado. Pai amado, Pai querido e santo, nos ajude então a entendermos a cada dia a tua palavra, a compreendermos, meu Pai, os teus propósitos e projetos para as nossas vidas. E para que então nós possamos andar na luz dos seus propósitos, meu Pai, para que venhamos então a fazer tudo aquilo que o Senhor espera que façamos diante da tua santa e poderosa presença. Só assim, meu Pai, a nossa vida vai fazer sentido. Só assim vamos viver uma vida realizada diante de Ti. Pai santo, amado e querido, começo de semana, abençoe cada família aqui representada, eu te peço, Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço, Senhor Deus, abençoe de uma maneira especial o Teu povo que aqui está. Cada família aqui representada, Senhor. Movimenta as águas, meu Pai, na vida dos Teus filhos. Entra com a providência que o Teu filho e a Tua filha tanto necessitam. Pai amado, joga por terra, eu te peço nessa manhã, todo espírito de enfermidade,
toda enfermidade, espírito de enfermidade, meu Pai, toda febre, esse caroço no olho que a irmã Maria, Senhor, pediu oração, eu repreendo agora em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que todo espírito de enfermidade, que toda enfermidade venha cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, confirma o milagre na vida dos teus filhos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Pai amado, entra com a providência que o teu filho e a tua filha tanto necessita. Normaliza a saúde, normaliza a vida sentimental, a vida financeira, a vida conjugal, o ministério, a vida espiritual. Põe no lugar, Pai. Pai, coloca ordem na nossa desordem, muda a nossa história, venha nos curar, nos libertar, nos transformar, Senhor, nos vivificar por meio da tua palavra, por meio do teu espírito, venha nos fortalecer, Senhor, nos orientar, nos moldar, Senhor, para que possamos ficar da maneira qual o Senhor venha se agradar de cada um de nós. Pai amado, tira a angústia do coração do teu filho, da tua filha, a tristeza, o peso espiritual, o aperto, e por meio do teu espírito nessa hora toca e leva paz, leva alegria, leva conforto, leva consolo, leva refrigério a essas almas, leva a certeza de que o Senhor está na dianteira das nossas vidas, na frente dos nossos barcos, meu Pai, garantindo a nossa chegada, garantindo a nossa vitória, seja qual for a situação que nós possamos estarmos vivenciando nesse exato momento. Pai amado, Pai querido e santo, dá livramento para as famílias aqui representadas, véspera de feriadão, cuida de cada família aqui, Pai, guarda, livra, protege, meu Pai, esconde debaixo da tua destra fiel, não permitindo com que nada de ruim venha acontecer, é o pedido que eu lhe faço. Pai amado, Pai querido e santo, permaneça conosco no decorrer desse dia, que essa semana venha ser uma semana de portas abertas, Pai. Eu declaro isso na vida dos teus filhos, que venha ser uma semana de renovo espiritual. Eu declaro isso na vida dos teus filhos, que venha ser uma semana de prosperidade. Eu declaro isso na vida dos teus filhos, que venha ser uma semana de testemunhos para contar. Eu declaro isso, meu Pai, na vida dos teus filhos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai, permaneça conosco, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo mal, e que o teu querer se cumpra em nós. Eu te agradeço por tudo, meu Pai, e entrego nessa hora a ti a minha oração, e eu faço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.